tenho todos à disposição e tento escolher os que eu acredito que são os melhores, dependendo do nosso plano de jogo, em função do adversário que venha pela frente, né? Então aí a partir daí eu tomo minhas decisões, e que muitas delas surpreendem vocês, mas eu tenho muita mais informação que vocês no dia a dia, informações de como estão os treinos, como estão os detalhes micros realmente do jogo, em função tanto da técnica como da tática. E, por exemplo, hoje eu já tinha decidido que o Danilo ia jogar, mas estava na dúvida entre os dois Léos, e eu optei por último momento por continuar com o Léo Pereira, que vive um grande momento, uma grande fase, por ser canhoto. Então a linha é fina e as decisões são tomadas muito em função do que eu acredito que vai acontecer no jogo. Bom, primeiro o Bruno é um jogador que todos nós sabemos, e vocês que acompanham o Flamengo sabem bem, que cresce em jogos grandes. Para mim ele sempre é importante, sempre foi, sempre vai ser e sempre será importante enquanto ele está aqui, porque ele é um jogador que tem absolutamente todas as valências que eu acredito num grande jogador, num jogador de elite, né? Por mais que ele tenha já uma idade e tenha dificuldade em ter sequência de jogos, mas não tinha nenhuma dúvida que o Bruno ia entrar e ia melhorar nosso ataque, porque o jogo estava pedindo velocidade, o jogo estava pedindo perna, pressão, e eu sabia que o Bruno ia nos dar esse avanço no território, e aí a partir daí a qualidade do Plata, do Gerson, ela se potencializaria. Acho que inexplicável, né, a sensação que eu estou sentindo pelo gol que eu fiz hoje. A ficha não caiu ainda, né? Porque eu jogava com o adversário no videogame. Mas feliz, né? Continuar trabalhando para dar bastante alegria para a nação. É uma vitória importante, né? Extremamente importante, que dá moral, que principalmente mostra muita coisa para fora, né? Eu acho que dentro a gente tinha muita convicção sobre o que a gente podia fazer na partida, sobre aquilo que a gente pode fazer não só nessa competição como na temporada, né? Espero que seja uma repercussão do tamanho que ela merece, dando moral e méritos para o futebol brasileiro e para o trabalho que o Flamengo vem desenvolvendo. Como eu falei ontem em algumas entrevistas, era muito bacana poder representar não só a nação rubro-negra, mas também o Brasil nessa competição e nesse tipo de jogo. E creio que a gente deu um recado importante para o mundo do futebol. O Flamengo deu um show para cima do Chelsea. Venceu, convenceu, mereceu, e o Chelsea achou um gol, tá? Achou um gol numa falha individual no primeiro tempo. O Flamengo merecidamente virou a partida, e vou dizer mais, que é um detalhe aí pra gente observar nos próximos jogos envolvendo os europeus. Perderam a cabeça, tá? O lance da expulsão, inclusive, do jogador do Chelsea tem que pegar uma punição severa. Perderam a cabeça, não sei agora como é que os europeus vão se comportar na sequência da competição, porque eles estão tomando, por enquanto, um baile. Tá todo mundo, se não estão ganhando, estão jogando muito bem contra os europeus. Então, parabéns ao Flamengo, tá muito próximo, aí se é que já não garante hoje a classificação em primeiro lugar do grupo, próximo do Botafogo e do Palmeiras, que também estão muito perto aí de garantirem a primeira vaga do grupo. Parabéns, Flamengo! E você, torcedor do Flamengo, comemore! Jogaram demais! Parabéns, outra grande vitória para o integrante do futebol brasileiro, essa do Flamengo em cima do Chelsea. Agora é comemorar. Que o Flamengo ganhou, parabéns, que o Flamengo jogou bem, que o Flamengo manteve o 100% no Mundial. O Flamengo deu um belo de um amasso no quarto colocado da Premier League, no campeão da Conference League. E o Flamengo, que vai para o intervalo perdendo, já é superior ao Chelsea no primeiro tempo. O Flamengo começa amassando, apertando, o mesmo padrão. O Flamengo começa contra o Chelsea, contra o Esperance, contra qualquer um, do mesmo jeito. O DNA do Flamengo está preservado desde o início do trabalho do Felipe Luiz. E o segundo tempo, então, é brincadeira. O segundo tempo, o Flamengo passa por cima. E por falar em Felipe Luiz, aí vamos destacar a importância das mexidas. Hoje elas foram decisivas. O Bruno Henrique entrou, mudou o jogo. Um gol, uma assistência. O cara do jogo. O Wallace Ian entra, primeiro toque na bola, faz o gol. E o Chelsea, que desde o primeiro tempo já parecia muito pilhado em campo, quando toma os 2 gols em 6 minutos, vira o fio, o Jackson tinha acabado de entrar, dá uma entrada criminosa no Ayrton Lucas. Isso é entrada para vermelho e suspensão por mais jogos, além da automática. Criminosa a entrada. Então o Chelsea foi o time que não viu a cor da bola, foi atropelado, perdeu a cabeça e o Flamengo fez um grande jogo. Olha, o que os brasileiros vão fazendo até aqui no Mundial é para ficar para a história, é para surpreender e é para mudar a condição.
os clubes brasileiros são os caça-fantasmas. Ah, os fantasmas europeus. Eles são muito superiores, eles são incríveis. Aí mais um caçado. 3-1 Flamengo no Chelsea. 3-1 Flamengo no Chelsea. Tá de brincadeira. 3-1 Flamengo no Chelsea. Botafogo ganhou do PSG. Palmeiras já ganhou do Al-Ahly e empatou com o Porto jogando muito melhor. Fluminense jogou muito melhor que o Borussia Dortmund, não ganhou. Vai ganhar do Ulsan amanhã. É show do futebol brasileiro. Eles não estão entendendo nada. Eles estão impactados, eles estão aniquilados, eles estão vitimizados, eles estão descontrolados. Ah, que isso? Eles estão descontrolados. Eles não estão entendendo nada. O que está acontecendo? Mexeram no Pessoal, estou aqui, ó, no Lincoln Financial Field, estádio na Filadélfia, estado da Pensilvânia. Hoje é dia 20 de junho de 2025. Mais uma vez, eu tive o privilégio, só que agora na Flamengo TV, a TV do Mengão, de narrar um momento inesquecível, épico, memorável. Narrar no estádio essa vitória do Flamengo, aqui ó, sobre o Chelsea por 3-1, é algo que a nação rubro-negra jamais irá esquecer. É um jogo para sempre, um jogo que enquanto existir Flamengo e nação rubro-negra, ele será comentado. Ficou marcado na história e de novo o Flamengo botou os ingleses na roda e eu tive o privilégio de colocar a minha voz em mais um momento épico, memorável do Mengão. Parabéns, nação rubro-negra, e muito obrigado pela força na Flamengo TV. Fica aqui o registro de algo que eu vou carregar comigo para sempre, assim como milhões e milhões de torcedores que compõem a maior nação do planeta bola. Valeu, galera. Estou emocionado. Que momento, hein? O Flamengo é um colossal. Isso aqui é Flamengo. Que vitória é essa? Esplendorosa vitória do Flamengo. E com uma diferença em relação às vitórias recentes de clubes brasileiros contra adversários europeus. Porque o Flamengo jogou, construiu, atacou, teve mais posse de bola do que o Chelsea, dominou o jogo. A gente sabe que no passado, grandes vitórias, São Paulo e Liverpool, Internacional e Barcelona, Corinthians e Chelsea, o jogo de ontem, Botafogo e Paris Saint-Germain, foram construídos pela estratégia. Em vez de você dominar, você atrai o adversário, se defende e contra-ataca. Gol do Igor Jesus contra o Paris Saint-Germain. O Flamengo foi diferente. O Flamengo atacou, dominou, teve posse de bola. Mesmo quando perdia a partida, ia pro ataque. Aí fez 1-0. A partir daí, atrasou a marcação, contra-atacou. E fez 2-1 com o passe do Bruno Henrique e depois o gol do Wallace Ian, que causou um frisson e uma festa incrível, até no banco de reservas do Flamengo. Flamengo 3, Chelsea 1. E a América do Sul é o único continente que ainda não perdeu. Dominou a maior parte do tempo, começou o jogo fazendo uma pressão, uma linha alta, muito bem no jogo, logo não entendi porquê, acabou diminuindo a linha, recuando as linhas e tomou 1-0 do Chelsea, mas a maior parte do tempo o Flamengo foi sim superior. Então, como um comentarista, eu tenho que vir aqui, tenho que elogiar o Flamengo e dizer que o Flamengo foi muito melhor do que o Chelsea, sobretudo no segundo tempo. Segundo tempo, o Flamengo dominou o Chelsea. E no final do jogo, nós escutamos os gritos de olé. É isso. O futebol brasileiro não está morto, não. O produto nacional, nós temos ótimos atletas, nós temos ótimos treinadores. É isso. E temos que dar moral, sim. Parabéns ao Flamengo pela grande vitória. Parabéns aos clubes brasileiros por tudo que tem feito nesse campeonato. Ainda está no início? Sim. Mas vencer é sempre importante. Parabéns. Ótima vitória do Flamengo. O futebol brasileiro sempre foi importante, né? O problema é que nós mesmos criticamos o nosso futebol. Esse é o grande problema. E hoje estamos vendo que, por mais que o futebol europeu seja um futebol evoluído, o futebol de primeiro mundo, o Brasil, dentro de campo, os clubes estão muito bem organizados. Chega no momento de físico bom,
uma confiança espetacular e se nota claramente que não existe tanta diferença do futebol sul-americano com o futebol europeu. Por falar nisso, você vê que a seleção brasileira, por mais que não ganhe há muitos anos, somos a única seleção que ganhamos 5 títulos, né? Mas tá bonito de ver os clubes brasileiros, e, claro, no meu caso especial o Palmeiras, que eu joguei lá, comecei minha carreira lá, mas é bonito ver o Flamengo jogando bem, com o Felipe, é bom ver o Botafogo com uma confiança enorme. Enfim, no geral, o Fluminense muito bem, Thiago uma referência na parte defensiva. Thiago é um dos melhores jogadores que eu vi de todos os tempos. Então é bonito pra gente que é brasileiro ver os nossos clubes, a nossa seleção jogar bem e aproveitar esses momentos que a gente tem para mostrar ao mundo a nossa capacidade. O que o Gerson joga, que pena que esse cara vai embora do Flamengo. É uma pena que o Gerson vai embora do Flamengo. Alexandro, né? Ayrton Lucas. Cara, cada jogador nesse Flamengo, o Plata hoje, ele busca jogo o tempo inteiro, ele tenta jogo o tempo inteiro. Bruno Henrique entrando para marcar gol, Danilo entrando bem. Ô Flávio Prado, é até difícil escolher um jogador desse Flamengo, mas para mim o destaque é um só. Porque aí eu vou voltar lá atrás, né? Vou voltar naquele trabalho horroroso de Adenor. Eu falava tanto, como que o Tite tem um time desse na mão e esse time não joga nada? Como que o Tite tem esse Flamengo na mão e o time não joga nada? É preciso as pessoas entenderem o seguinte, nada contra jogar por uma bola, jogar fechado, o Botafogo jogou assim ontem e jogou muito bem. Futebol oferece diferentes possibilidades de você praticá-lo, enfrentar um adversário mais forte, mas eu acho que tem um ponto importante aí que quem é Flamengo entende, que é o Flamengo jogar como o Flamengo, contra um time da Premier League, 4º colocado da Premier League, um time que tem de investimentos 1,5 bilhão de euros, uma quantia absurda, né? Muitas contratações, é uma coisa maluca, vários jogadores que são emprestados, é um time jovem, mas muito forte, né? Um time, repito, 4º colocado na liga mais importante do mundo, campeão de uma competição internacional, mesmo sendo um time muito jovem. O Flamengo se impôs o tempo todo, tomou 1-0 numa falha individual de um jogador que foi talvez o melhor da primeira etapa, um dos melhores em campo, que foi o Wesley, numa falha grave que ele cometeu, mas jogou muito bem. E o Flamengo teve a calma para voltar no segundo tempo, poderia ter resolvido antes, se não fosse o Gerson não ter chutado aquela bola em que ele entrou, quando o Chelsea retribuiu, vários adjetivos aqui para definir a vitória de hoje. Foi magistral, épica, apoteótica, sensacional, espetacular, mas eu vou ter meu dia de pilhado e usar a expressão que está usando o torcedor do Flamengo. Uma vitória foda do Flamengo hoje. Explico por quê, pilhado. Eu diria que foi a maior vitória do Flamengo desde a final da Libertadores em 2019, quando derrotou de virada o River Plate na final da competição sul-americana. Alguém vai dizer, você tá doido, você tá maluco, porque lá foi a final da Libertadores e hoje era apenas um jogo de chave para definir classificação para a próxima fase. Tomara, e se Deus quiser, o Flamengo vai passar nesse primeiro Super Mundial. Pilhado, eu digo que foi a maior vitória do Flamengo desde 2019 sobre o River Plate, por conta de tudo que se imaginava, que se esperava, a diferença colossal. Eu mesmo disse que a diferença era do tamanho da distância do